dia a todos, vamos iniciar a videoconferência da Lojas Renner S.A. Estão presentes aqui comigo o Fábio Fátio, CEO, e o Daniel Santos, CFO. E antes de passar a palavra a eles, eu gostaria de fazer alguns avisos. Essa videoconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o inglês. A apresentação será projetada em português e para aqueles que nos acompanham em inglês, ela foi disponibilizada tanto aqui no chat como também no site de RI. Perguntas que sejam direcionadas que venham de jornalistas devem ser direcionadas à nossa assessoria de imprensa no telefone 11 3165 9586. E antes de continuar, esclareço que eventuais declarações relativas às perspectivas de negócio e projeções, metas que sejam operacionais e financeiras são crenças e premissas com base nas informações que hoje nós temos e não são garantias de desempenho, pois dependem ou não de circunstâncias que podem ou não ocorrer. No Q&A, as perguntas vão ser realizadas por áudio. Com isso, passo a palavra ao Fábio. Bom dia a todos, agradeço a presença de todos aqui e vamos compartilhar os nossos resultados do segundo trimestre de 2025 e nossa visão para o futuro. Nesse trimestre, as iniciativas estratégicas que temos desenvolvido nos últimos anos beneficiaram novamente nossos resultados, o que gerou mais um trimestre com bom desempenho em crescimento, rentabilidade e geração de valor. Nas operações de varejo, nosso crescimento foi de 18,5% em vendas em relação ao ano anterior. Já em vestuário, a nossa principal categoria, a expansão foi de 20%, com margem bruta de 58,4%, um aumento de 0,9 pontos percentuais. Tivemos também mais um trimestre em que diluímos nossas despesas, com redução de 0,8 pontos percentuais sobre a receita líquida. E sabemos que ainda temos oportunidades aqui. A Realize seguiu contribuindo para a operação de varejo e se fortalecendo como ferramenta de fidelização dos nossos clientes. As ações que já implementamos ao longo dos últimos trimestres reduziram o risco da carteira over 90 em bases comparáveis, caindo 4,9 pontos percentuais e alavancando o resultado, que cresceu 68% em relação ao segundo trimestre de 2024, já excluindo aí os impactos positivos da nova norma do Banco Central. Executamos também 70% do programa de recompra de ações que anunciamos em fevereiro e fizemos isso até o limite atual das reservas disponíveis no momento. Essa ação reafirma nosso compromisso de geração de valor aos nossos acionistas. A melhora nas operações de varejo e no desempenho da Realize proporcionaram um aumento de 28% no lucro líquido e de 34,4% no lucro por ação. O nosso ciclo financeiro reduziu em 12 dias e tivemos uma geração de 333 milhões de free cash flow. Esses resultados proporcionaram um aumento de 2 pontos percentuais no ROIC dos últimos 12 meses. Esse desempenho reflete o ganho gradual do nosso modelo de negócios, como temos dito ao longo dos últimos trimestres, que já teve início no terceiro trimestre de 2024 e continua ganhando tração. Essa evolução também contribuiu para a nossa marca. Nós subimos 2 posições no ranking da Interbrand, que avalia a força, a resiliência e a capacidade de inovação das marcas brasileiras. Somos hoje a 11ª marca mais valiosa do Brasil. Também gostaria de destacar importantes reconhecimentos à nossa atuação em sustentabilidade, governança e responsabilidade social, que nos dão muito orgulho. Ficamos em primeiro lugar do setor no índice FTSE for Good e também em primeiro lugar no varejo de moda no prêmio ESG Exame. Além disso, somos também a 2ª melhor varejista do mundo no ranking da revista Time de empresas mais sustentáveis. Vale destacar também que a Lojas Renner é a única empresa brasileira nesse mesmo ranking entre as 100 melhores do mundo em qualquer setor. Aproveito para comentar que fomos a primeira varejista do mundo também
a adotar as normas internacionais de sustentabilidade IFRS, Clima S1 e S2. Um passo importante na estratégia da companhia de ser referência em moda responsável, aprofundando a nossa gestão de sustentabilidade através da mensuração de riscos e oportunidades ao negócio. Finalizamos também a última etapa para a integração total das nossas operações on e off. A transição do e-commerce do CD do Rio de Janeiro para o CD de São Paulo foi realizada. Nesse momento, todos os produtos das novas coleções estão sendo 100% operados a partir do CD de São Paulo. O CD do Rio de Janeiro permanecerá com algumas operações secundárias, como o recebimento de fornecedor regional, Transit Point para lojas do Rio de Janeiro e Espírito Santo e também como um plano de contingência provisório para os itens antigos do digital. Continuamos a agilizar e flexibilizar a execução de moda e também trouxemos mais precisão no abastecimento. Isso contribuiu para o aumento das nossas vendas e da margem bruta. Avançamos em tecnologia e na jornada cada vez mais fluida nas lojas. Aceleramos ao mesmo tempo também o e-commerce e seguimos no nosso plano de expansão para cidades novas. Já abrimos nesse ano até agora 9 lojas e lembrando que a maioria das nossas inaugurações virá no quarto trimestre. Estamos confiantes quanto à abertura de lojas para o ano. A nossa expectativa atual é de abertura de 30 a 37 lojas durante o ano todo, né? Sendo 15 a 20 lojas da Renner, cerca de 15 lojas da Yukon e de 1 a 2 lojas da Camicado. As nossas outras marcas, além da Renner, estão sendo cada vez mais alavancadas pelo nosso modelo de negócio. Um exemplo é a Yukon, cuja performance segue diferenciada em crescimento e rentabilidade. A flexibilidade da nossa plataforma consegue absorver a necessidade de nossas marcas e de outras que possam vir a fazer parte da nossa companhia no futuro. Essas iniciativas tornaram nossa companhia mais integrada e flexível para atender às novas demandas do consumidor. Essa maior competitividade nos permitirá um duradouro ciclo de crescimento, mesmo que sobre uma base nominal já mais elevada, com rentabilidade e geração de valor e sem a necessidade de novos investimentos relevantes em infraestrutura. O desempenho do primeiro semestre nos faz confiar ainda mais no caminho que escolhemos. E esse é o início da captura dos benefícios. A nossa prioridade aqui é acelerar os ganhos do modelo dos investimentos para atingir o potencial total desse modelo. Quero agradecer novamente aqui a presença de todos e passar a palavra ao Daniel. Obrigado, Fabio. Bom dia a todos. Nesse segundo trimestre de 2025, atingimos 18,5% de crescimento de receita de varejo e 20% em vestuário. As vendas foram impulsionadas por maiores volumes de transações de peças, fruto da atratividade da coleção e das temperaturas adequadas ao período. Versus o outono muito mais quente, as enchentes no Rio Grande do Sul e também o período de estabilização do CD de São Paulo no trimestre do ano anterior, 2T24. 40% do nosso crescimento foi devido ao aumento de volume. Os outros 60% vem de uma combinação de redução de markdown, fruto de um estoque mais novo, mix de maior participação de produtos de inverno e ajuste de preço. Seguiremos equilibrando preços de forma criteriosa, através do monitoramento de mercado e da performance dos produtos, com foco no posicionamento de nossas marcas e também na percepção de nossos clientes. Para o segundo semestre, esperamos ajustes de preços próximos à inflação. Nosso canal digital cresceu 21%, ganhando uma vez mais participação e com melhor rentabilidade. Alcançamos um recorde de base ativa de clientes, com aumento de participação de itens novos nas vendas e uma maior eficiência de despesas. Quanto ao terceiro trimestre, seguimos com a mesma expectativa compartilhada anteriormente. Nossa base de comparação de 2024 é mais forte. Crescemos 12% no ano passado. E o segundo semestre, em função do cenário macro,
pode trazer maiores desafios para o consumo das famílias. A forte venda do segundo trimestre limitou o estoque de itens de inverno no início do terceiro trimestre, período que normalmente se faz liquidações de itens de inverno. Isso é positivo para o nosso negócio, significa que a coleção foi assertiva e também contribui para estoques mais ajustados para a entrada da nova coleção. Os itens da nova coleção estão chegando nas lojas e têm tido uma boa aceitação. Esperamos um crescimento de vendas saudável, mas não nos níveis dos primeiros trimestres do ano. De qualquer forma, seguimos confiantes de que nosso modelo de negócio flexível, ágil e preciso nos permitirá seguir uma rota de crescimento competitiva, com ganho de market share em qualquer contexto econômico. A margem bruta. Continuamos avançando com margem bruta, mesmo com custos inflacionados, alta de juros e pressão cambial. Fechamos o segundo trimestre com margem bruta de varejo saudável de 57,1%, 0,9 pontos percentuais superior ao segundo trimestre de 24%, e margem bruta de vestuário de 58,4%, também maior em 0,9 pontos percentuais. Esse desempenho foi possível em razão da gestão eficiente de estoques, da agilidade e flexibilidade em capturar tendências para desenvolver coleções e do ganho em precisão e agilidade no abastecimento das lojas. Como consequência, houve uma redução de 9 dias no prazo médio de estoques e menores remarcações no período. Os ajustes de preço e o melhor mix também contribuíram. Nossos pedidos importados estão redeados até dezembro, abaixo de R$ 6,00, o que, somado à implementação de preços e o ganho de eficiência na gestão de estoques, nos dão confiança quanto a uma margem bruta positiva para o segundo semestre, porém não na mesma magnitude que foi observada no primeiro semestre. Com relação às nossas despesas, as despesas operacionais cresceram 16%, versus um crescimento de 18% da receita líquida de varejo, o que permitiu 0,8 pontos percentuais de alavancagem operacional no trimestre. As despesas com vendas tiveram uma diluição de 1,2 pontos percentuais, em razão dos maiores volumes vendidos. As despesas gerais e administrativas tiveram diluição de 0,2 pontos percentuais e um crescimento de 16%. Esse crescimento refletiu, além da inflação, os seguintes fatores. Primeiramente, o maior volume de peças operadas, o que impacta fretes, embalagens e pessoal. Provisão do plano de ações restritas acima do esperado, com impacto de R$ 22 milhões, 0,6 pontos percentuais. Fruto da valorização de 61% em nossas ações versus 26% de queda no segundo trimestre de 2024. Provisões com processos judiciais, em sua maioria trabalhistas, acima do histórico e que impactaram em R$ 12 milhões, 0,3 pontos percentuais no período. Essas despesas vêm de uma tendência de aumento de processos trabalhistas contrário às empresas que vem acontecendo no mercado e esperamos normalização nos próximos trimestres. Estamos revisando nossas estratégias, políticas de acordo e teses de defesa de acordo com essa nova realidade. Provisão das restritas processos judiciais somados representaram 10% desses 16% de crescimento do G&A no período. Por fim, as despesas do programa de participação dos resultados colaboradores impactaram em 0,6 pontos percentuais a comparação ao ano anterior, quando o provisionamento foi mais baixo, dado o resultado naquele período aquém do esperado. Nossos patamares de despesas ainda não estão onde gostaríamos, mas temos certeza que que os investimentos realizados já nos permitirão um crescimento de vendas superior ao das despesas. Para o 3T, esperamos níveis de alavancagem mais limitados, tendo em vista a calendarização de algumas despesas. Isso está em linha com nossa expectativa de alavancagem para o ano. Com relação aos resultados da Realize no período, houve uma entrega de um trimestre com importantes evoluções. O resultado de 119 milhões reflete a melhora no perfil de crédito da carteira, também os efeitos da Resolução 4966. Ex-resolução, o resultado foi de cerca de 59 milhões,
ainda apresentando uma evolução de 68% versus o período anterior. Nosso modelo de concessão de crédito robusto e preciso, com uma carteira saudável e de baixo perfil de risco, posiciona a Realize de forma positiva para o atual ciclo de crédito no Brasil. Nosso over 90, estágio 3, ex-resolução, fechou em 12,4%, 4,9 pontos percentuais menor do que o ano anterior. E nossa inadimplência de curto prazo segue em patamares baixos. Enquanto persistir um contexto macro incerto, seguiremos com uma oferta de crédito cautelosa, focada em perfis menos arriscados, através principalmente do private label, garantindo suporte às vendas do varejo, ao mesmo tempo mantendo a qualidade da carteira. Quanto aos impactos da Resolução 4966, gostaria de relembrar alguns efeitos no resultado da Realize no período. Primeiramente, o reconhecimento de juros de até 90 dias. Beneficiou a linha de receita e carteira em 70 milhões de reais. Essa receita adicional já nasce em atraso e exige uma provisão de perdas proporcional. Esse efeito negativo de 60 milhões no 2T, montante maior que no primeiro trimestre, se deve principalmente à rolagem do vencido de 90 dias do primeiro T para o segundo T, que exige um maior provisionamento. Portanto, o efeito net foi positivo em 10 milhões de reais no 2T25. Quanto à postergação da baixa para 540 dias, o montante no segundo trimestre de 2025 foi de 50 milhões positivos e que não ocorrerá mais a partir do 3T. A sazonalidade das baixas também é alterada. Antes, as baixas da venda em atraso do 4T, mais volumosas, ocorriam principalmente no primeiro trimestre, nos primeiros trimestres. Agora, ela ocorre 6 meses depois, 6 meses para frente, ou seja, passa a ocorrer mais nos terceiros trimestres. Por isso, o 3T terá menor evolução no resultado do que no segundo trimestre, em linha com o que já temos planejado para o ano. É importante evitar a extrapolação do efeito da regulação 4966 do primeiro semestre para o segundo semestre, que passa a ter efeito pouco relevante. Estimamos o impacto da 4966 no segundo semestre entre 10 e 15 milhões de reais. Nosso EBITDA cresceu 33%, atingindo uma margem de 24,4%, um crescimento de 2,6 pontos percentuais, em função da melhora do varejo e serviços financeiros. Essa comparação foi impactada por itens não recorrentes no varejo, como créditos fiscais que beneficiaram o 2T24, o efeito da 4966 e também venda de carteira que aconteceu no mesmo trimestre do ano passado. O lucro líquido aumentou 28%, reflexo de nossa melhor performance operacional. Já o lucro líquido por ação, seguindo a execução de 70% do plano de recompra de ações, cresceu 34,4%. Nosso ROIC acumulado de 12 meses teve uma evolução de 2 pontos percentuais, alcançando 14,1%. Retorno agora a palavra a Carla. Vamos iniciar nossa sessão de Q&A. Para fazer perguntas, por favor, levante a mão no botão. Para otimizar o tempo e atender ao maior número de participantes, pedimos que cada analista faça apenas uma pergunta por vez e, se for necessário, retorne à fila para perguntas adicionais. E a primeira pergunta veio da Dani Eiger, da XP. Tudo bem, Dani? Me escuta, Dani? Oi, Dani. Oi, desculpa. Bom dia. Obrigada por pegar a minha pergunta. A minha pergunta está relacionada a essa dinâmica de margem bruta, né? Chamou bastante atenção como vocês conseguiram entregar uma melhora, né? Eu acho que tiveram várias mas acho que seria legal entender o quanto dela é sustentável e extrapolável para frente, né? Tem a questão do mix, que vocês trouxeram, mas tem outras que entendo que até talvez sejam aceleradas ao longo do segundo semestre, né? Então, acho que seria entender um pouquinho mais como pensar nessa evolução de margem bruta para frente. Obrigada. Oi, Dani. Obrigado pela pergunta. Na verdade, acho que a margem bruta, né, ela vem numa dinâmica até um pouco melhor do que a gente esperava também, né? Uma parte pela venda também que veio levemente acima.
Acho que a gente teve um ano com temperaturas mais normalizadas. Isso, quando a gente olha entre período de outono e inverno, né, que pega um pedaço de segundo tri e um pedaço de terceiro tri, comparando com o ano anterior, por exemplo, o ano anterior a gente teve efeitos ao contrário, né, isso prejudicou o segundo tri e beneficiou o terceiro no ano passado, isso beneficiou o segundo tri e, com certeza, no todo, entre segundo e terceiro, ele é positivo, né, porque você vende mais produtos invernais que têm um ticket médio maior, isso beneficia a venda. Vende num período, né, de outono e inverno, ainda antes da liquidação, o que beneficia a margem também. Né? Quando a gente olha os 6 meses do trimestre, isso traz mais venda e mais margem também. Né? Porque como no ano passado, por exemplo, quando você vende um pouco mais tarde, você vende já num período de liquidação de remarcação. Então, a margem ela foi beneficiada um pouco por esse fator, né? Que beneficia a margem como um todo. E eu acho que quando a gente olha no full year, a gente vinha falando muito de uma margem estável. Eu acho que não só por esse fator, mas também por ele, a gente já enxerga uma margem levemente acima do que a gente vinha falando, né? Outro fator que foi importante, que ajudou a margem, é a melhoria no nosso modelo, né? Tanto a assertividade, né, nas coleções, né, podendo trabalhar com estoques mais corretos, com mais qualidade, com mais atratividade, mais enxutos, né? Isso também ajuda bastante na margem. Reduz o markdown, né? Então a gente teve uma redução importante de markdown, a gente teve uma redução importante também de estoques, né? Quando a gente olha em valor, os estoques cresceram um pouco, mas em volume eles caíram. Quando a gente olha em dias de estoque, também a gente teve uma redução de 9 dias de estoque, uma melhora de giro, e o aging do estoque também está muito mais novo, né? Então isso tudo é fruto do modelo, né? E a própria granularidade da distribuição também. Eu acho que todos esses fatores continuam ajudando, né? Talvez o fator da comparação entre segundo e terceiro tri ele fica mais nesse momento, mas toda a questão da assertividade das coleções, da atratividade das coleções, da melhor distribuição, isso continua e é por isso que a gente entende até que tem uma oportunidade, mesmo com uma margem tão alta, de ter um leve crescimento na nossa margem aí ao longo do ano também. Excelente, super claro. Obrigada, Thalita, pelos resultados. Obrigado, Dani. A próxima pergunta vem do Vinícius Strano, do UBS. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, bom dia, Carla, Fábio, Daniel, obrigado por pegar minha pergunta. Vocês comentam sobre demanda, né, na ponta que está satisfatória, mas puder ajudar a quantificar a gente um pouco esse impacto de base, aqui quando a gente olha um pouco as comparações com o terceiro TRI, se não me engano, no segundo TRI tinha um impacto na venda entre 500 a 600 bips, né, olhando só da base. Então, se vocês puderem comentar, evolui quando a gente olha aqui um pouco para o terceiro TRI. E também ajudar a gente a quantificar um pouco o impacto da migração do e-commerce para o CD. Como é que a gente poderia pensar aqui em venda, estoque aqui no segundo semestre e um pouquinho do longo prazo também. Obrigado. Obrigado, Vinícius. Acho que a gente continua vendo uma demanda satisfatória, acho que não tem nenhuma mudança de cenário em relação às nossas expectativas. Né? Com certeza, como você falou bem, né, você tem bases diferentes. Né? O segundo tri do ano passado ele foi mais impactado, né? Temperaturas mais quentes ali no início do outono. Então isso com certeza trouxe uma base mais fraca de comparação no segundo tri. E essa venda aconteceu num períodos sequentes, né, como o Daniel até mencionou no discurso dele aqui. Trouxe uma base mais fraca no segundo tri, uma base mais forte no terceiro tri. Né? Então, quando a gente olha só tris, né, então você tem um efeito mais positivo para o segundo e pressiona um pouquinho o início do terceiro. Né? Essa é a nossa expectativa ali, porque essa venda ela aconteceu, quando você olha o período como um todo, melhor. Ela aconteceu mais cedo, a preço cheio, o que ajuda, quando você olha o todo, ajuda na venda total e ajuda na margem total. Você vende mais num período antes de liquidação de remarcação, você deixa de vender na liquidação, o que é positivo para o todo. Né? Então, acho que tem um efeito de base, sim, mas tem, no todo, acho que é uma demanda superior, levemente superior ao que a gente esperava,
né, quando se olha num período mais longo. Eu acho que essa demanda superior, né, não é só base ou não é só um clima mais normalizado nesse ano, acho que tem muito do que a gente construiu como modelo, né, porque quando a gente falou a questão dos 500 a 600 bips, né, de base mais fraca no ano passado, a gente estava falando de um cenário que todo mundo enfrentou, né? Então, acho que esse cenário serviu para todo mundo e comparando em relação a uma normalidade, por exemplo, de um primeiro TRI, né? Então, a gente imaginava, né, que em relação a um primeiro TRI, se a gente fosse botar numa mesma base, a gente tentou dar uma ideia do que seria uma normalidade. Diria então que você tem esse efeito numa base mais fraca no segundo, mas um efeito de uma base mais forte no terceiro, numa dimensão não a mesma, mas também semelhante. Para um ano como um todo, a gente continua vendo muito em linha com as nossas expectativas, levemente superior, tanto em venda quanto em margem. O impacto da migração do CD ele é positivo, né? A gente terminou a fase como a gente vinha anunciando que terminaria agora ao longo desse semestre. Isso proporciona com que a gente tenha uma redução de lead time, né, uma melhora de nível de serviço e um sortimento maior disponível, né? Então você reduz ruptura, aumenta a disponibilidade, melhora nível de serviço e lead time, isso com certeza impacta positivamente na conversão e nas vendas. Ótimo. Obrigado, Fábio. Obrigado, Vinícius. A próxima pergunta vem do Luiz Guanais, do BTG. Tudo bem, Guanais? Tudo bem, Carla. Bom dia, Fábio. Bom dia, Daniel. Acho que duas perguntas aqui do meu lado. Tá? A primeira é se vocês pudessem comentar, né, sobre efeito de aumento de ticket. Né? Vocês comentaram de 6% de aumento de ticket, né, no TRI. E a pergunta é se existe espaço adicional tanto por mix quanto por preço, né, para a gente ver aumento nesse indicador. E aí uma segunda pergunta, acho que um dos destaques, tá, do TRI, né, e vocês vêm comentando um pouco sobre isso ao longo dos últimos meses também, foi o aumento de produtividade, tá, dentro das lojas, né, em double digits, né, que vocês reportaram. Eu queria entender o que poderiam ser drivers aqui para a gente pensar em mais aumentos de produtividade olhando para frente. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Guanais. Acho que o aumento de ticket, né, nesse trimestre ele tem alguns componentes, né? Acho que a menor parte do aumento de ticket ou de preço também, ele vem de um repasse de custos, né? Tem uma parte menor que é repasse de custos, que é muito em linha com a inflação. Acho importante que isso continua, acho que a gente tem visto espaço, né, em todo o mercado, em todos os setores, né, para um repasse de custos em linha, então isso não traz pressão de margem, mas uma parte do aumento ele vem por mix, né? Acho que esse mix tanto é por um produto vendido a preço cheio e num volume maior invernal, que são tickets mais altos, né? E com tanto o aging do estoque, né, traz esse produto com ticket maior, quanto uma redução de remarcação que ela continua acontecendo, né? Todos os trimestres a gente tem visto uma redução de remarcação. Com certeza, com as temperaturas mais normalizadas, ajuda, mas eu acho que vem muito do modelo como um todo, né? Se a gente olhar ali um estoque que cresce, se não me engano, 4% em valor, com um decréscimo em volume, com uma venda que cresceu significativamente, que a gente espera crescimento para frente também, a gente está trabalhando mais venda com menos estoque, né? Por isso uma redução de 9 dias no estoque médio, ela é muito significativa. E fazendo isso, você traz estoque novo o tempo inteiro. Trazendo estoque novo o tempo inteiro, isso continua impactando positivamente na atratividade, na venda e na margem bruta, né? Por isso que a gente entende que isso continua para frente. Com certeza, o que não tem nos outros trimestres é essa parte da equação dos itens invernais, né? Porque aí a gente já começa a entrar em coleções com tickets mais normalizados, né? O inverno que carrega um pouco mais esse peso. Com relação ao aumento de produtividade, a gente tem trabalhado nisso também, né? Acho que o próprio aumento da venda, a oportunidade que a gente tem de aumento de venda, traz uma venda importante em mesmas lojas, né? E essa venda importante em mesmas lojas, ela traz um aumento de produtividade. O próprio online também podendo crescer cada vez mais, né? Acho que isso vem, como a gente tem dito, né? Lógico que a gente tem uma oportunidade importante de expansão
e que ela começa a acontecer cada vez mais a partir do quarto tri, mas a oportunidade maior ainda é de contínuo ganho de produtividade, de crescimento de mesmas lojas ali, em função de todos os investimentos que a gente fez, que trazem ganho de vendas e ganho de margem também. Não sei, Daniel, se quer adicionar alguma coisa? Talvez, aqui? Fábio, acho que somando aqui para o tema de produtividade, né, Guanais, quando a gente olha o nosso novo modelo de abastecimento, o modelo de você poder abastecer por SKU, ele realmente te traz essa oportunidade de você melhorar a sua produtividade. Você vai ter melhor precisão de abastecimento nas lojas, né? Um sortimento que é mais personalizado. Então isso aqui, quando a gente imagina o nosso modelo ganhando mais tração, né? Que essa seja realmente uma oportunidade que a gente quer, né? que a gente tem uma ambição de estar tendo essa evolução ao longo dos próximos trimestres. Excelente. Obrigado, Daniel. Obrigado, Fábio. Obrigado, Guanais. A próxima pergunta vem do Vinícius Preto, do Itaú BBA. Tudo bem, Vinícius? Bom dia, Carla, Gastinho aqui, bom dia, Fábio, bom dia, Daniel. Só queria entender um pouco mais sobre essa dinâmica, né, que você mencionou, sabe, sobre a base do terceiro tri. A didática que vocês colocaram do segundo tri, ela ajudou muito a gente do nosso lado, né, os 500, 600 pips e tudo mais. A gente só queria entender um pouco mais um detalhe daqui para frente, né. A minha percepção aqui é que julho, de fato, foi uma das bases mais difíceis para vocês do ano passado, né, quando começou a esfriar. Então, enfim, queria entender, quando você olha, né, todo mês de julho, começo de agosto até agora, que ano passado também teve a mudança do cross-border, quão satisfeitos vocês estão até agora, né, com essa dinâmica de terceiro tri? Acho que ajudou muito no segundo tri, se vocês pudessem dividir algo, acho que ajudaria bastante, essa é a primeira. E a segunda dúvida, sobre crédito, a gente já está em agosto, né, tinha sempre esse receio com a economia no segundo semestre. Com o que vocês estão vendo até agora, como é que está a dinâmica de crescimento de carteira ou a perspectiva de crescimento de carteira para o segundo semestre? São essas duas. Obrigado. Obrigado pelas perguntas, Gastinho. Acho que vou começar com a primeira pergunta aqui, depois o Daniel responde a segunda. Diria se tentar ajudar o raciocínio, né? Quando a gente olha segundo tri, ele pega muito full outono e inverno, né? Então a base do ano passado realmente ela foi baixa por temperaturas muito quentes no outono e enchentes ali também no mês de maio. Então realmente era uma base baixa, era uma situação atípica, por isso que a gente tentou dar uma ideia de 500 a 600 bips ali de diferença em relação a um trimestre normalizado. Quando a gente olha terceiro tri, é mais difícil a gente fazer essa separação, porque ele não é full uma coleção de outono e inverno, né? Você tem um julho ali, como você mencionou, que é uma base mais forte, porque como você teve um segundo tri ruim no ano passado, essa venda escorregou para um período de liquidação em julho ali, no início do terceiro tri. Então você tem uma base mais forte de terceiro tri, de uma liquidação mais forte. Mas quando você olha o período consolidado, isso é positivo nesse ano, né? Porque você vendeu antes a preço cheio com uma margem maior. No ano passado você vendeu depois com preço já remarcado. Então por isso que também a gente entende que tem uma oportunidade de um leve crescimento de margem, mesmo numa base forte que a gente teve no terceiro tri, né? Mas o terceiro tri tem várias componentes, né? O início dele, você tem esse período de liquidação da saída da coleção anterior, que por um lado a venda foi mais antecipada, então você pode ter uma venda um pouco menor ali no início dele, essa é a nossa expectativa, mas com uma margem maior, o que é positivo. Depois você tem Paz, que a gente está entrando agora, né? Não dá para falar ainda porque estamos no evento, né? E depois tem entrada, tem transição de coleção e entrada de nova coleção, né? Que é a parte mais importante do tri em si. Então é difícil afirmar qual é a dinâmica de terceiro tri, mas com certeza o segundo tri ele tinha essa dinâmica de uma base mais fraca, por isso que a gente deu esse patamar maior. O terceiro tri, ele é a base mais forte também, né? Mas não diria que é a mesma proporção de um para o outro ali, né? Não sei se ficou claro, senão eu continuo, mas senão a gente passa para a parte do crédito aqui com o Daniel. Super claro, Fábio. Vamos lá, Gastinho, falando de crédito, então, Gastinho, com relação à carteira e Realize, né? Acho que o primeiro ponto é a gente sempre lembrar esse impacto da 4966, né? Quando a gente pega a carteira específica do segundo trimestre e tira, a gente vê uma carteira relativamente estável,
mas a parcela da carteira em dia subindo 4%, 5%. Tá? O que eu acho que são os pontos importantes aqui para a gente poder ter em mente? Primeiro a gente segue num cenário que demanda cuidado. Tá? Então a gente tem navegado as originações da Realize com cautela e seletivo com relação ao risco. Isso vai continuar. Tá? A originação hoje se passa muito mais no private, né? E quando a gente vê, por exemplo, a quantidade do tamanho de usuários que nós temos, a gente teve até mesmo um ligeiro crescimento da carteira private. Tá? Essa dinâmica é a dinâmica que a gente espera para frente. A gente não imagina um crescimento da carteira, mas a gente imagina que o tamanho da carteira private pode ter um ligeiro crescimento, fruto dessa originação mais seletiva, né, mais cuidadosa, e a gente não espera mudar isso ao longo desse ano. Tá? A gente continua observando como é que o mercado vai evoluir ao longo do segundo semestre e tendo em mente que a gente, logicamente, vê a Realize como uma oportunidade para quando esse momento econômico melhorar. Tá? A partir do momento que a gente percebe que as condicionantes de mercado vão estar mais positivas, a possibilidade de você poder trabalhar perfis de riscos diferentes do que você está operando agora, sem sombra de dúvidas, passa a ser uma oportunidade não só para a Realize em si, mas principalmente para o varejo, que é o grande objetivo da Realize no sentido de poder fomentar o crescimento do varejo. Boa, Daniel. Show. Muito obrigado pela resposta. Obrigado, Gastinho. A próxima pergunta vem do Pedro Pinto, do BBI. Tudo bem, Pedro? Tudo, Carla, obrigado. Bom dia, Fábio, bom dia, Daniel. Eu queria fazer duas perguntinhas aqui. A primeira é na frente de despesa, né? O próprio Daniel nos opening remarks falou que o patamar de despesa talvez ainda não estão ainda no ponto ótimo aqui que gostariam. Então, eu queria ver quais são as expectativas internas aqui que vocês têm para frente, aqui mais estrutural mesmo, né? Talvez 2019 como benchmark próprio da companhia. Se vocês acham que a algum ponto do tempo aqui vocês conseguem atingir, enfim, em quanto tempo, né, essa ordem de grandeza de margem que a gente já viu um dia da companhia pensando em despesa especificamente. E nesse contexto, a segunda pergunta até de alguma forma correlata, né, o CD ele tem um protagonismo hoje em dia na tese e dessa vez a gente comentou muito nos últimos anos e dessa vez, nesse trimestre, a gente falou mais da transição da questão do e-commerce, mas eu queria tentar quantificar um pouco melhor aqui como é que está esse ramp-up, né? Se a gente puder ter alguns KPIs, né? Seja impacto em giro de estoque, né? Quanto que ajuda em assertividade, né? do estoque, principalmente impacto em despesa, né? Se a gente conseguir coisas quantitativas para a gente tangibilizar um pouco melhor essa evolução. Obrigado, gente. Eu posso comentar aqui, Pedro, obrigado pela pergunta. Bom, quando a gente olha para despesas, Pedro, acho que o primeiro ponto que é importante a gente relembrar é o nosso compromisso de a gente ter alavancagem trimestre versus trimestres e como a gente vem conseguindo ter isso sequencialmente. Tá? Em despesas, a gente sabe que a gente tem sim oportunidade de ser mais eficiente. Então, se eu tiver que colocar uma régua, eu diria que, olha, dentro de uma evolução onde a gente tem como objetivo chegar em patamares de participação de despesas similares ao de 2019, talvez a gente teria uns 25% que é ganho de eficiência, né? Eficiência das estruturas novas que a gente colocou e o trabalho contínuo de você estar sempre tentando ganhar produtividade nas suas estruturas, seja administrativas, seja até mesmo na parte de lojas e também de operações do nosso CD. Tá? Uma outra parcela é o fato de que os investimentos que a gente fez nos permite ter uma capacidade instalada que nos permite crescer sem necessidade de aumentar a despesa. Então essa seria a maior parte dessa evolução. Tá? Então a gente tem realmente como compromisso de seguir essa evolução e ela conversa diretamente com o nosso novo modelo de negócio, que a gente ainda não atingiu todo o potencial e que a partir do momento que a gente chega próximo desse potencial, ter o nível de despesa como percentual do faturamento bem próximo ao que a gente teve ali em 2019. Tá? Com relação aos KPIs, né? Bom, você comentou do CD como protagonista. Eu diria que o grande protagonista é o modelo de abastecimento, tá? Do qual o CD é um grande habilitador. Tá? Como é que a gente observa essa evolução? Acho que
Por um lado, quando a gente fala giro de estoques, sem sombra de dúvidas, ele é um indicador importante. A gente tem observado que a gente tem melhorado os 9 dias que o Fábio comentou aqui de ganho de estoques, já é um exemplo disso. Tá? Com relação a despesas, não tenha dúvida que dentro dessa evolução, quando a gente fala de ganho de eficiência e também de potencial de crescimento sem incrementar a despesa, o CD é um grande habilitador. Com a migração do digital agora para a operação do Rio de Janeiro, ele já nos permite ganho de eficiência dentro da operação digital. Então, o modelo de abastecimento do qual o CD faz parte, ele é sim um protagonista dentro dessa agenda que eu te comentei inicialmente de evolução gradual das nossas despesas com percentual do faturamento, nos aproximando da base de 2019. Ficou claro, Daniel. Obrigado. Obrigado, Pedro. A próxima pergunta vem do Rubem Couto do Santander. Oi, Rubem. Oi, Carla, bom dia. Fábio, Daniel também, tudo bem? Acho que um follow-up nessa questão dos modelos de abastecimento. Vocês podem dar um pouco mais de cor como estão performando as lojas em cidades menores, lojas de rua, versus a média da base de lojas depois de todos esses benefícios da nova capacidade de abastecimento por SKU, por exemplo? Me lembro que, especificamente nessas lojas menores, tinha até um benefício maior que viabilizava em algumas regiões, trazia alguns benefícios que talvez nas lojas de shopping não aconteceria. E quanto dessas melhorias que vocês já têm percebido tem deixado vocês mais animados em relação a acelerar a expansão para esse perfil de loja daqui para frente nos próximos anos? Obrigado. Obrigado pela pergunta, Rubem. Sim, já temos sentido os benefícios, né? Acho que, como a gente tem dito, né, é um benefício que ele vem gradualmente, porque você tem um aprendizado do próprio modelo, né? Lembrando que há um ano atrás a gente não tinha esse modelo em funcionamento, então você vai abastecendo as lojas de forma granular e gerando, né, um aprendizado de que tipo de produto você pode vender, em que quantidade. Isso vai retroalimentando os algoritmos do sistema e você vai melhorando cada vez mais, né? Por isso que a gente também entende que os ganhos são graduais, tanto de produtividade dos times e das operações, quanto dos dados, né, que vão populando conforme o novo histórico e vão melhorando a cada dia. Então, já sentimos os efeitos. Acho que, como o Daniel mencionou, parte dessa melhoria de gestão de estoques vem disso, né? Uma boa parte vem disso, parte da melhoria de vendas vem disso, parte da melhoria de margens vem disso. Eu não diria que algumas lojas não são beneficiadas, todas as lojas são beneficiadas, né? O que a gente diz é que as menores são ainda mais beneficiadas, né? Porque elas têm uma restrição de espaço, então você ter um sortimento mais granular e assertivo é ainda mais importante para essas, mas ele serve para todas, né? Ele beneficia todas. Elas já vinham performando acima da média, né? Esse novo o modelo de expansão, que é a maior parte que a gente tem daqui para frente na marca Renner, esse modelo de loja já vinha performando antes, né, de todo esse investimento levemente acima da média das mesmas safras de lojas anteriores. Agora melhora um pouco mais, né? Então isso dá ainda mais confiança para a gente realmente continuar o nosso plano de expansão. Tanto é também, a gente vai avançando ao longo do ano, se eu não me engano, no começo do ano a gente dizia um range de lojas para a expansão desse ano, né, de novas lojas, entre 25 e 37 lojas. A gente agora está falando de 30 a 37, porque como vai chegando mais próximo, né, do momento de abertura, fica mais fácil da gente ter assertividade ali no número de lojas, né? A intenção, por que a gente dá um range, é porque principalmente na marca Renner, as obras podem ser alguns meses antes ou depois e às vezes escorrega para um ano ou para o outro, mas a intenção é entrar entre 30 e 37 lojas no total desse ano. Renner, então, a gente ainda está com range de 15 a 20, né? Provavelmente a gente vai, provavelmente não, nós vamos estar nesse range aí, dependendo ali do andamento das obras,
mais na parte do meio ou de cima ou na parte de baixo, mas as lojas vão abrir de qualquer forma, sendo esse ano ou outro, e nos outros anos a intenção é de abrir ainda mais porque o modelo está performando bem e agora ainda melhor. E o Com também tem benefícios, aí como as obras são mais curtas a gente já consegue ter uma assertividade maior, a gente deve abrir cerca de 15 lojas e Camicado também de 1 a 2 lojas esse ano, né? Então a maior parte dessas lojas a gente vai ver abrindo entre novembro e dezembro, então vão estar aparecendo principalmente no 4º trimestre. Então a gente já abriu 9 lojas no total, acho que foram 6 da Yukon, 2 da Renner e 1 da Camicado, e temos mais algumas lojas para abrir para atingir esse range que a gente mencionou aí, a maioria delas em novembro e dezembro. Super claro, obrigado, Fábio. A próxima pergunta vem do Joseph Giordano, do JP Morgan. Tudo bem, Joey? Bom dia, obrigado pelas perguntas que eu tenho. Já estamos na parte mais do corte. Eu queria explorar um pouquinho mais a melhora contínua de capital de giro. Acho que esse é o primeiro ponto e o que daria para melhorar ainda mais olhando para frente, né? Então a gente acaba de ter a integração do e-commerce, né? Então até entender o que seria potencial de alavancagem de crescimento nesse canal. E o segundo ponto é uma discussão que está bastante em voga, né? A gente tem pouca visibilidade. Eu queria esperar de vocês o que vocês escutaram do ponto de vista dos varejistas em relação a mudanças de taxa de importação, né? Então a gente teve essa mudança bastante importante no ano passado, né? E agora a gente começa a ter a discussão de voltar atrás, né? E tirar a taxa de importação em pacotes de $50. Então, para entender o que vocês enxergam do risco em cima disso. E para fechar as perguntas, eu queria explorar, né? Falar muito pouco a operação Argentina e Uruguai, mas queria explorar o que se enxerga de oportunidade, né? A Argentina está estabilizando, óbvio que é um macro bastante difícil. O que vocês enxergam de potencial de expansão? Obrigado. Eu vou comentar aqui capital de giro, aí eu passo as outras duas para o Fábio, tá, Joey? Obrigado aí pelas perguntas. Capital de giro, Joey, eu acho que assim, onde a gente tem uma grande oportunidade é em estoques, tá? Como eu havia comentado anteriormente, o nosso novo modelo de abastecimentos, a gente pensa também modelo de execução de moda com mais assertividade com relação ao que a gente está trazendo, a questão de mais agilidade junto às nossas cadeias de fornecedor, né? Tudo isso nos dá e nos permite trabalhar uma ambição de evoluir. Hoje o nosso giro de estoque está em torno de 3 dias e numa direção que possa atingir algo em torno de 4 vezes ao ano, né? Ao longo aí dos próximos 2, 3 anos. Tá? Essa é a nossa ambição. Então, efetivamente, em termos de capital de giro, a grande mudança seria realmente em estoques. Tá? A gente falar da taxa de importação, né? Acho que vale lembrar que assim, a gente vem, se não me engano, crescendo há 8 trimestres consecutivos. A taxa para os cross-borders ela entrou mais no final do ano passado, né? Então a gente investiu muito na evolução do nosso modelo de negócio, na melhoria da nossa competitividade, né? Temos produtos cada vez melhores, mais atrativos, com preços mais competitivos. Então, acho que não é só a questão da taxa ali, acho que a gente tem um cenário muito mais competitivo para a empresa, para qualquer cenário, né? Com relação à taxa, o que eu diria que, na verdade, a gente tem que lembrar também que essa competitividade toda vem, mesmo quando não tinha, agora tendo, sendo que nós pagamos o dobro dos impostos do que as plataformas cross-borders pagam, né? Então, acho que um próximo passo que as associações estão buscando é que a gente venha para uma justiça tributária, uma isonomia tributária. Então, o ideal seria reduzir as nossas taxas, né, para que a gente tivesse, sim, os mesmos impostos, né? Se não, que pelo menos todos pagassem o que as empresas estabelecidas no país pagam. Então, acho que o correto, né, o ideal seria reduzir a nossa, né, ou que todos pagassem a mesma, né? Mas estamos preparados para qualquer cenário. E você perguntou sobre Argentina e Uruguai também, né, Joey? Desculpa, eu estava esquecendo aqui.
Acho que a gente falou mais sobre a Argentina ali no começo do ano, porque teve um movimento muito forte de turismo argentino no Brasil, mais até do que as operações na Argentina. Esse teve um impacto no primeiro trimestre, por isso que a gente acabou colocando. As operações tanto de Argentina quanto de Uruguai, elas vêm bem, né, assim como o Brasil. E sobre a tua pergunta sobre potencial futuro, acho que o Uruguai, a gente já tem uma operação bastante relevante para o tamanho do país ali, mas tem potencial de crescimento contínuo, assim como temos no Brasil. E a Argentina, sim, né? A Argentina vem performando bem, o país vem melhorando bastante. Acho que temos, sim, uma oportunidade de uma expansão importante no país, mas estamos aguardando para um momento futuro, né? Para entender os próximos passos do país, né, ver uma estabilização geopolítica ali na região para podermos investir, porque temos tantas lojas ainda para abrir no Brasil que fica para um cenário seguinte aí, uma oportunidade também de abertura na Argentina, que é um país que vem melhorando e as nossas operações também nos alegram lá. Perfeito, muito obrigado. A próxima pergunta vem do João Soares, do Citi. Oi, João. Bom dia, Carlos. Tudo bem? Obrigado. Duas perguntas aqui, Fábio. Primeiro, eu vi um pouco do produto, né? Você fala do preço competitivo e tudo, mas assim, quando você pensa, e eu tenho um pouco de dificuldade hoje de posicionamento, dado que tiveram ajuste de preço, não só seus, aí, mas a concorrência também fez ajustes relevantes, e agora, enfim, eu queria entender hoje, como é que vocês veem essa, né, assim, quando a gente tenta pensar no produto Renner versus os demais, né, e você comentou do ticket, né, o ticket subiu 6% ali, se tem espaço para subir esse preço, dado, né, a qualidade diferenciada do produto, não sei como é que tem sido também a percepção, né, como é que vocês estão avaliando a percepção das consumidoras, e a gente acaba comparando muito também o preço, né, com o Zara, enfim, queria ouvir um pouco sobre como é que você vê esse ajuste, esse posicionamento do produto Renner e como isso pode reverberar aí na receita, no ticket, receita por peça ticket, né? E aí, uma outra pergunta rápida aqui da Realize, a provisão veio um pouco acima do que eu esperava. Eu não sei, Daniel, se tem alguma... o modelo está capturando aqui um pouco mais de risco, tem algum aspecto aqui da originação do private label, enfim... Queria ouvir um pouco se teve alguma dinâmica aqui diferente na provisão. Obrigado. Bom, João, obrigado pelas perguntas. Vou pegar a primeira parte aqui, depois passo da Realize para o Daniel aqui. Acho que com relação à competitividade, né, se a gente olhar o nosso crescimento, por exemplo, desse trimestre, ele veio 40% por volume e 60% por preço, né? Mas é importante a gente deixar claro que esse 60% de preço, ele não é ajuste de preço. A menor parte disso é ajuste de preço. O nosso preço, se a gente olhar num período de 2 anos ou 3 anos, ele está com um crescimento muito abaixo da inflação, né? Até porque a gente tem que lembrar que nos 2 anos anteriores a gente até reduziu o preço, né? Nesse ano ele vem muito em linha com a inflação, então a parcela de crescimento por preço é muito em linha com a inflação, e que, quando a gente olha no cenário competitivo, acho que a nossa é o que está crescendo menos, né? A gente até tem visto competidores aí com preços mais agressivos, né? Então, sim, a gente vê espaço para continuar repassando os custos da inflação aos preços, né? Isso tem permitido que a gente continue mantendo, mas o ganho da margem e a parte mais relevante do aumento do preço como um todo é o mix, né? O sortimento. É um produto mais novo, sendo vendido a preço cheio, com um volume menor de remarcação. É isso que traz o preço para cima, né? Mais do que algum ajuste de preço em si, e que até proporciona um preço mais competitivo no produto novo para a nossa cliente, com uma margem maior para a gente, por uma redução de remarcação, né? E isso traz uma venda menor de liquidação, uma venda maior de coleção, que para a gente é bastante positivo, né? Quer falar sobre a Realize? Comento de Realize aqui, João. Obrigado pela pergunta. João, assim, a princípio não teve nenhuma mudança com relação a critérios de provisão, segue os mesmos, tá?
O que eu acho que a gente ainda está num momento talvez um pouco complicado por causa dos efeitos da 4966. Então, vou pegar um caso que eu acho que é uma situação que claramente acho que é interessante, que eu mencionei ali no meu discurso inicial, que é quando a gente pega as receitas adicionais que foram geradas, por exemplo, 6090 no T1, elas foram provisionadas num nível de provisão de um atraso curto. Quando você entra no segundo trimestre, aquela parcela que começa a ficar atrasada um pouco mais, ela acaba gerando uma provisão maior. Então, eu acredito que talvez isso que tenha, em algum momento, dado a impressão de um nível de provisão maior. Mas quando eu excluo a questão dos impactos todos da 4966 e olho o nível de provisão que a gente teve, ele está em linha com o que a gente estava esperando, tá? Não tem nenhuma surpresa. Tanto é que quando a gente vê os indicadores de carteira de over 90, seja a carteira de curto prazo ou de mais longo prazo, né, esses indicadores ano versus ano e também sequenciais, eles seguem tendo uma evolução positiva. Tá? Então eu acho que é mais esse impacto específico da 4966, que no primeiro e no segundo trimestre eles foram logicamente maiores, né? A partir agora do segundo semestre, como eu comentei, os impactos passam a ser menores, e aí a gente começa a voltar um pouco mais para uma carteira que passa a ter um comportamento mais regular com relação à sequência trimestre a trimestre. Tá? Eu tentei isolar, fica 4966 aqui, mas talvez meu número pode ser um pouco agressivo. Mas está claro, Daniel, obrigado. Tá legal, obrigado, João. A próxima pergunta vem da Irma Sgars, do Goldman Sachs. Bom dia, Irma. Bom dia, obrigada por pegar a minha pergunta. A maioria já foi feita, mas só queria talvez voltar para a Camicado um momento. Se puderam comentar um pouco sobre o desempenho lá, que acho que foi um pouquinho mais fraco em comparação com o vestuário, os formatos do vestuário, e como que vocês estão vendo as perspectivas agora para a segunda metade do ano. Obrigada. Obrigado, Irma. O Camicado, realmente, vestuário é o setor que performou melhor, né? E é a maior parte do nosso negócio. Acho que tem um impacto muito menor de cenário, né? São tickets menores. Camicado também performou bem, quando a gente compara com o restante do setor, também cresceu mais do que a média do setor. Acho que só o setor de moda, né, e vestuário vem performando melhor do que o setor de casa e decoração como um todo, né? Se a gente olha proporcionalmente ao setor, acho que Camicado também vem com ganho de mercado, com ganho de market share, já num patamar de margem bastante elevado, né? A gente citou também que o primeiro trimestre ele não era tão comparável, porque a gente tinha feito uma remarcação mais forte no ano passado ainda para encerrar estoques mais antigos. Nesse ano a gente já vem com um modelo de marca própria já bastante evoluído, já tivemos um ganho de margem bruta considerável, né? Então, daqui para frente, a gente entende que Camicado está num patamar já bastante saudável de margem bruta, mas mesmo assim, com oportunidade, assim como o Renner e o Com, de um leve incremento de margem bruta também em Camicado. Né? E Camicado a gente também agora, a gente não vinha abrindo lojas, a gente fechou algumas operações, agora recentemente já abrimos um novo modelo de loja, assim como o Renner tem o seu modelo mais atual no Morumbi, que não é um teste, na verdade, a gente já está com o modelo novo de Renner há 3 anos e ele foi evoluindo nesses 3 anos. Nosso modelo mais atual está no Shopping Morumbi. Camicado, a gente está com o modelo mais atual em Vitória, no Shopping Vitória, no Espírito Santo, e no Shopping Galeria, em Campinas, que é essa loja nova que a gente abriu também. E o Com, também temos um modelo mais novo ali, no Shopping Barigui ali de Curitiba. Então, as 3 já com modelos importantes que vêm agregando em performance e produtividade também, né? Então, me permitir aqui trazer esse ponto, porque são modelos testados que vêm trazendo resultado e que, além da linha de expansão de investimento que a gente tem de novas lojas, e Camicado volta a abrir lojas, a gente tem uma linha importante de investimento em reformas, né? Quando a gente olha ali entre Camicado e o Com e Renner, temos em torno de 65 reformas no ano, e todas elas com melhoria de performance para as lojas reformadas, né? Então também é uma linha importante de ganho de produtividade aí. Mas Camicado, sobre mercado, tá indo bem também. Perfeito, obrigada.
A próxima pergunta vem do Andrew Rubin, do Morgan Stanley. Tudo bem, Andrew? Hi, Andrew. Thanks for the question. Maybe if you could just give some more detail on performance between your store types, whether that's one in neighborhoods that you see as higher versus lower socioeconomic demographic, also anything between maybe your street versus mall stores. So just trying to understand if there's any trends, divergences you're seeing within the base. Thank you. Só fazendo rapidamente, a pergunta então, do Andrew está relacionada muito à performance em diferentes tipos, perfis demográficos de lojas, regiões e também entre formato rua e shopping. Bom, obrigado pela pergunta, Andrew. Eu diria que assim, quando a gente olha entre formatos de tamanhos, a gente tem tido uma boa performance em todos os formatos de tamanho. Acho que com potencial aí de alavancagem também nos formatos menores. As lojas novas, e mais novas, que são abertas em cidades novas, e algumas delas são em ruas por serem cidades menores, também vem performando bem, acho que estão felizes com a performance de todos. Se a gente pensa na divisão, na clusterização por perfil de consumo, por potencial de consumo, por poder aquisitivo, todas também performando bem, mas lógico, os perfis de consumo de poder aquisitivo mais elevados continuam tendo uma performance também mais elevada, acho que muito em função de cenário também. Acho que com melhoria de cenário poderia até potencializar as demais vizinhanças ali também. Thank you. Thank you, Andrew. E a nossa última pergunta vem da Melissa Bayan, do Bank of America. Hi, Melissa. Hi, Fabio, Danielle, Carla. Most of my questions have been answered, but I did just want to follow up on the credit portfolio. What would make you feel more comfortable accelerating origination, and how will you incentivize credit adoption? And there have been a lot of moving parts over the last few years and certainly more recently. What are your expectations for underlying profitability? So what is the sustainable level of return that you see for this portfolio? A pergunta da Melissa, então, ela vem, primeiro sobre quando que a gente entende que vai ter um pouco mais de conforto para fazer uma concessão maior e também quais são as nossas expectativas de retornos para o portfólio. Obrigado, Melissa, pela pergunta. Bom, eu diria que a gente está aguardando um momento onde os índices de inadimplência geral da economia e até mesmo essa dinâmica de início de redução da taxa de juros nos dê mais segurança e tranquilidade para poder acelerar ou trabalhar com perfis de risco de originações talvez menos restritivos do que a gente está operando hoje. Tá? Então, eu diria que a gente acredita que isso pode acontecer ali mais no primeiro semestre do próximo ano. Tá? Essa é a nossa expectativa. Tá? Com relação à rentabilidade da Realize, tá? Primeiro reafirmar que a gente não acredita que seja possível voltar com aquele nível de rentabilidade que a gente tinha ali no pré-pandemia de 2019. Né? A gente teve mudanças de competitividade, mudanças de regras regulatórias, tá? E agora a gente continua tendo a Realize como um grande instrumento para fomentar o varejo, tá? A concessão de crédito continua sendo algo importante para o perfil de clientes que a gente opera como Renner. Né? Agora, a gente também vê uma importância na Realize no sentido de trabalhar relacionamento, engajamento com o nosso cliente. E aí é onde está uma grande oportunidade que a gente ainda tem algumas atividades, algumas etapas para poder completar todo esse potencial. Tá? Com relação ao total da rentabilidade, a gente tinha uma métrica que a gente chama como percentual de participação no total do EBITDA da companhia, que no passado a gente operava entre 20% e 25%. A gente acredita que, mesmo nesse novo cenário e trabalhando esse potencial que eu comentei inicialmente, a gente tem potencial para estar trabalhando entre 10% e 15%. E é um pouco da nossa ambição. Tá?
Great, thank you. Com isso, eu encerro então a nossa sessão de Q&A e passo a palavra ao Fábio. Bom, queria mais uma vez agradecer a presença de todos, reforçar a confiança na nossa estratégia de crescimento e geração de valor, assim como no desempenho dos nossos times e parceiros. Muito obrigado, estamos à disposição para qualquer dúvida sobre a empresa.